Olá, pessoas! Eu sou o Ivandro Menezes, meio enferrujado, mas ainda sou. E você, Nathan Matos? É Nathan Matos ainda? Ainda sou Nathan Matos, ainda não coloquei botox, nem fiz nenhuma cirurgia por enquanto. Do futuro nunca se sabe, né? A calvície já chegou, de repente, quando eu ficar rico e me olhar no espelho, talvez eu faça implante. Jamais. Hashtag jamais. Pelo sumiço, eu já estava achando que você era o menino do Acre. Eita porra. Quem gosta do menino do Acre é o Casarim, né? Na época ele fez umas matérias sobre o menino do Acre, foi? Eu lembro. Foi bastante compartilhado e tal. Mas e aí, Ivandro Menezes? Casarim, inclusive, tem um livro ótimo, viu? Ainda não comentei, viu, Casarim, o livro, mas é um livro muito bom. E vai sair um novo agora. A resenha. Saiu um novo, a gente chama ele aqui. Maravilha. E aí, Ivandro Menezes? Essa ferrugem vai tirar de si ou não, meu filho? Resolveu aparecer? Rapaz, vamos. Eu tava com saudade de gravar podcast, cara. Já tava batendo a saudade. Eu acho que essa pausa foi boa para bater a saudade, porque antes eu tava muito cansado do digital, não do podcast, mas da coisa de toda essa parafernália que a gente precisa ligar para se conectar, para gravar. Enfim, eu acho que eu tava bem cansado mesmo, cara. Eu acho que como eu nunca fiquei, assim, um cansaço do digital, assim, tava indo no mínimo possível, todo mundo se queixando que eu não atendo telefone, que eu não respondo WhatsApp. Mas sabe o que é isso, né, gente? Isso aí é falta de terapia, porque se ele tivesse terapia na vida dele, ele ia desativar as notificações, ia pegar mesmo o celular, ia fazer só o necessário. Você tem que virar um produtor de conteúdo, que é o seguinte: você escolhe uma manhã do seu dia, você faz tudo que você tem que fazer da semana, dos 10 dias seguintes, o resto do dia você edita tudo e você só agenda, Ivan. Pronto, você nem olha nada. Mas é mais ou menos o que eu estou tentando fazer, sabe? Eu criei o hábito de deixar o celular sempre no silencioso, daí muitas vezes as pessoas me ligam e eu não ouço, e de deixar ele longe, né? Então, por exemplo, eu e Lenício, a gente criou aqui, a gente elegeu algumas séries, de preferência séries que já terminaram, ou minisséries, enfim, e a gente tenta assistir um episódio por dia, né? É boa, tipo a novela, assim, né? É tipo uma novela, né? A série da vez é o Bosch, ali da Prime Video. A gente já assistiu 5 temporadas, começamos a sexta. E são 7 temporadas. É uma série de detetive e tal, mas é bem interessante. Ele flerta muito com um certo noir, sabe? Assim, sem ter aquela narração de fundo, a coisa preta e branca e tal. Mas tem essa pegada noir que. Então a gente tá gostando bastante, assim, tá me surpreendendo. Uma série que acabou. Tem um derivado que chama Legacy. A gente também estava vendo o Dexter. Eu sou fã do Alien, né? Então a série do Alien eu tô assistindo também, tô adorando. E lendo, eu recomecei a ler. Eu passei um tempo também assim, meio saturado, sem querer ler nada. Esse ano eu tô lendo bem menos do que costumo ler, mas também sem muita culpa. Mas ó, eu quero tocar nesse ponto aí, antes da gente continuar, eu quero avisar quem está nos ouvindo que a ideia é que esse episódio seja um episódio de retomada, então ele vai ser mais curto. Mas antes da gente continuar, a gente tem 2 avisos importantes. A gente volta aí para essa falta de leitura e para as séries. E voltamos para um feed novo. Exato. Era esse, o primeiro aviso é esse, que nós saímos de onde nós estávamos estávamos hospedados em um determinado local, só que a gente estava tendo muito problema de espaço para publicar os nossos episódios, então limitar espaço para 2 pessoas lisas e que falam muito fica complicado, então a gente mudou. Só que nessa mudança, né? Inclusive, isso gerou, né, Nathan, problemas na própria periodicidade. A gente não conseguia lançar mais episódios, porque muitas vezes ele travava, ele dizia, olha, você já gastou o que tinha que gastar no mês, então não cabiam os 2 episódios. Então, esse também foi um motivo da gente mudar o feed, esse também foi um dos motivos também da gente acabar tendo atrasos, né? A gente estava vindo numa frequência boa de gravações, de papos, e aí a gente teve que dar um freio mesmo, porque a gente não conseguia colocar isso lá, né? Então não foi só o meu cansaço, né? Nem só as incompatibilidades e agenda que surgiram em razão do trabalho, né? Eu assumi
fui dar aula no mestrado em educação, então para mim está sendo um desafio. Então não foi só essas questões, foi também essas questões que a gente teve técnicas mesmo. Técnicas não dá para dizer que não era financeira também, né? Porque para aumentar o espaço, a gente tinha que gastar mais, tinha que pagar mais. Mas aproveite e faça o convite às pessoas aí para o nosso novo feed aí do Literatura BR. Isso. Então, se você nos procurar no seu aplicativo, você pode ir lá e colocar lá Literatura BR Podcast. Provavelmente vai aparecer para você 2 programas. Um deles a gente marcou lá com um novo feed. Então, por enquanto, ele vai estar lá marcado com o novo feed até vocês migrarem para lá ou se acostumarem. Então, o que a gente quer fazer o convite é que você assine esse novo feed. E se você puder, né, eu sei que você vai poder, eu sei que você vai querer, escuta alguns episódios antigos, até para você voltar a classificar uns 2. Basta esse outro. 2 assim, que você, né? Gosta muito, e aí aproveita, escolhe aqueles 2 que você não gosta muito e manda para quem você não gosta. Diz, olha, escuta aí, lembrei de você. Pronto, e aí a ideia é que vocês escutem até para poder classificar novamente. Então, a gente, nessa migração do feed, a gente acabou perdendo, né, as classificações que a gente teve, porque a gente não conseguiu fazer uma migração. Então, onde a gente estava hospedado, ele não permitia a migração para o Spotify for Podcasters, que é onde a gente vai estar hospedado agora, né? Então, ele não permitia essa migração, então a gente perdeu estatísticas, a gente perdeu as classificações, né? Então, é importante que vocês, nesse novo feed, não só assinem o novo feed, escutem, classifiquem, curtam, interajam. No Spotify vocês podem comentar. Então, tudo isso para a gente é muito importante, porque faz com que as estatísticas da própria plataforma vejam o nosso episódio, vejam o nosso programa e comece a sugerir o podcast para outras pessoas que escutam, inclusive, podcasts semelhantes, conteúdos semelhantes. Ele vai lá e põe na sugestão, né? E se você nos ouve no Apple Podcasts, isso é importante também para a gente ficar ranqueado ali entre os melhores. Qualquer player, né? Que a pessoa estiver, e se tiver essa possibilidade de fazer o ranqueamento. A gente fala do Spotify porque é o que é mais lembrado na memória das pessoas, né? Sim. Então, e é onde a gente está agora hospedado. E assim, lembre-se que o Literatura BR não quer ser o melhor podcast de literatura, a gente quer ser o mais divertido, mesmo falando de coisas sérias. Então, para a gente poder continuar fazendo aqui, a gente precisa também de vocês aí desse outro lado aí. E a gente estava com um ranqueamento muito bom, Ivan, estava 4.9, bonitinho, viu? Na verdade, a gente gosta do papo. A gente gosta do papo que a gente bate aqui, e a gente pensou, vamos dividir isso com as pessoas, vai que tenha mais gente que goste também do que a gente está falando, do que a gente está conversando, né? Enfim, não necessariamente para concordar com a gente, mas para ter esse espaço mesmo de dialogar. E aí esse era muito o intuito de fazer o podcast do Literatura BR, né? Era expandir essas conversas que eu e Nathan temos um com o outro mesmo, entendeu? Com menos xingamentos do que o normal, mas é bem isso. É difícil, mas é o que acontece. E o segundo aviso é o seguinte: o segundo aviso é que a partir de hoje, deste episódio que está no ar, nós também estamos lançando, deveria ter sido lá no começo, né? Mas é assim a vida, lançando a nossa nova campanha lá, dessa vez agora, no Apoia-se. Antes nós estávamos lá na outra plataforma que era o Catarse, agora nós estamos no Apoia-se. Nathan, por que essa mudança? Porque a vida é feita de mudanças, né? Não, Ivandro Menezes? Olha só que... Por isso que eu digo o clichê, cara, o clichê, ele permeia as nossas vidas. Já mas porque line changes. Vocês encerraram o ciclo e tal. Não é bem isso, mas são questões, às vezes, questões técnicas. Mas por quê? Porque agora, a partir de agora também, nós vamos ter episódios exclusivos para quem assinar determinadas recompensas lá nessa nova campanha. E o Apoia-se tem uma integração com o Spotify nesse sentido dos episódios exclusivos, tá ligado, Ivandro? E aí o que vai acontecer? A primeira campanha, nós temos a campanha vai estar no ar a partir de hoje. Você também, que nos acompanha nas redes sociais, vai ficar sabendo. E a primeira recompensa é lá aquele agradecimento do cafezinho, né, Ivandro Menezes? Infelizmente o café subiu, né? Então a recompensa também subiu para o seu agradecimento. Mas nós vamos ter algumas recompensas, entre elas o seu nome figurar lá na página Apoiadores e aqui também na descrição dos episódios, como a gente já fazia antes. Você vai ter direito a episódios exclusivos, né? O que vai ter nesses episódios exclusivos, Nathan e Ivandro? A gente vai fazer um rodízio,
de assuntos, vão ter entrevistas, vão ter críticas sobre livros ou sobre outros assuntos, vão ter, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso falar? Agora eu me esqueci, Wanda, pelo amor de Deus, bicho. Bater papos mesmo. Vai ter papo, porque agora na minha cabeça eu tinha falado um monte de coisa pro Ivan, mas tá tudo lá direitinho, olha só, eu e minha memória. E a gente vai fazer rodízios de assuntos nesses episódios exclusivos. Por quê? Porque a gente quer mostrar a vocês o que a gente entrega também de maneira gratuita e de outros assuntos de maneira mais aprofundada e com outros convidados e outras convidadas também nesses episódios que a gente acha que pode ser aí um chamariz para você que gosta de nos apoiar com um pouco mais e você tem essa possibilidade. E para além disso, nós vamos ter uma recompensa, essa recompensa é nova, viu, Ivandro? E para além dos episódios exclusivos, para além dos sorteios, né, do nosso agradecimento, vai ter uma recompensa lá que a cada 3 meses de apoio da sua parte, você vai poder fazer um dos cursos ou oficinas que a gente vai oferecer a cada 3 meses. A cada 3 meses, então, o Literatura BR vai oferecer, né? Seja uma oficina com o Ivandro Menezes aí, para como manter essa voz assim, bonita, tô brincando. Como você ter aí uma oficina de conto, microconto, de poesia, ou outras questões, por exemplo, ligadas ao mercado editorial como um todo, para poder participar, beleza? Então, fica um convite aqui para vocês irem lá no Apoia-se, escrever lá Literatura BR, então apoia.se/Literatura BR, vai ter a nossa campanha lá no ar, o link está na descrição desse episódio. Eu acho que são essas duas coisas novas, né, para além do nosso retorno aí. O Literatura BR, ele sempre foi um pouco Highlander, tá ligado, Ivan? Ele sempre teve essas, vamos lá, todo mundo junto, crescendo aí, do nada, vê uma queda assim de produção absoluta, que representa nada mais do que a vida de qualquer pessoa. Depois toca aquela música do Queen, né? Once to Live Forever, e o cara aparece na montanha com a espada na mão. Ou então a do Ike. Quem é da nossa geração sabe, o Ike de Fênix, que tocava aquela música dele lá. Aí aparecia uma névoa, uma sombra, aí ele vinha andando assim. Não conseguiria tocar assim na boca tão bem quanto você. Né? não volta. Ei, lá ele, viu? Aí vê o Ike assim, andando assim. É Fênix, cara. A gente é o Highlander dos podcasters da literatura. Muito bem, é isso aí. E olha que a gente está aqui mantendo a forma e o conteúdo. A gente está até bem educado aqui, viu? A forma do episódio está bem boa, o conteúdo já não sei. Mas a gente pode entrar nessa discussão. Só para finalizar ali, eu queria, das séries que você falou, eu tenho visto muitas séries onde os personagens mais velhos e mais velhas são os personagens principais. Os que eu mais gostei ultimamente foi o método Kominsky, aquele que tem a Frank and Grace, que são 2 senhoras muito doidas, muito bom. Aí tem um agora que tem o Harrison Ford, que ele é terapeuta. Shrink, isso daí eu adoro, que é Shrink. Falando a real, eu sou apaixonado, apaixonado por essa série. Aí tô vendo agora Rex, Apple Plus, né? Que é uma comediante mais velha. Eu assisti alguns episódios da primeira temporada. Eu gostei, mas não sei por qual motivo eu não segui. Mas eu tô assistindo assim, eu assisto a temporada, dou uma pausa, a gente assistiu 2 temporadas aqui já, a gente tá indo pra 3ª agora. E o Bosch é um detetive mais velho também, assim, já é um coroão. Eu vou dar uma olhada, então. Bacaninha. E quanto às leituras, eu também tô igual a você. E aí, nessas leituras, eu sempre tô procurando um pouco de forma, de conteúdo, ou só forma, ou só conteúdo, vai saber, né, bicho? A gente ir para essa segunda parte do episódio. Eu não sou capaz de opinar, entendeu? Você é escritor, Ivandro Menezes. Mas assim, eu costumo ler o que eu gosto. E aí, o meu conceito de bom, eu acho que tem muito de subjetivo. Claro, que você reconhece uma boa escrita, mas às vezes você tem coisas que não necessariamente parecem, ou seja, ou não... enfim, não tem uma coisa muito clássica, uma estrutura muito clássica, mas para mim funciona super bem. E tem outras que eu acho que é muito sisuda, tem uma forma bacana, mas que não, enfim, me apetece, né? Mas enfim, eu acho que eu entendo um pouco do que a Aurora, acho que a Aurora Venturini, não é o nome dela, eu acho que eu entendo um pouco do que ela quer dizer ali, porém, eu acho que eu discordo
um primeiro ponto assim que me salta aos olhos em termos de discordância é dizer que uma coisa é e que a outra não é literatura. Então, assim, eu tenho uma certa... Não, eu acho que esse ponto aí ela foi infeliz, porque isso aí representa... Isso aí, no mercado das letras da academia, digamos assim, representa uma ala muito conservadora. E eu fiz conversando aqui com minha esposa e com outro amigo, que eu acho que isso também é uma crítica aos estudos culturais, que eu acho que na última década teve um crescimento vertiginoso, digamos assim. A disciplina que eu estou ministrando no mestrado esse semestre é estudos culturais. Pois é. E tem muita gente da literatura que não gosta, porque... diz uma das coisas assim bem superficiais, tá, gente? Assim, que eu me lembro é que essa questão dos estudos culturais, de alguma maneira, ela interpreta de uma maneira muito distinta, às vezes, os textos, né? Eu sempre acho isso. Eu acho que a gente pode colocar como uma visão possível. E eu acho que os diálogos eles têm que existir ainda mais na contemporaneidade que a gente, enfim, que a gente vive, né? Não tem como os temas sociais não atravessarem as escritas da gente, né? Ah, mas não atravessavam no passado, Natan? Eu não sei se tanto quanto agora. Porque por mais democrático que os países antigamente fossem, eu não sei se era tanto quanto a gente imagina no sentido de informação, né? A questão, eu acho, por exemplo, eu acho que também tem uma mudança, né? Porque hoje, muitas vezes, eles são atravessados a partir do lugar dos sujeitos que vivem esses dramas, né? Ou que estão postos nesse lugar. Então, a gente está falando de uma literatura... ouvidas, né? Isso, a gente está falando de uma literatura que vem da periferia, a gente está falando de uma literaria que vai criticar o racismo, povos originários, mas vindo de autores negros ou povos indígenas, né? E etc. Então, acho que tem isso. Porque se você lê, por exemplo, a literatura dita, entre aspas, clássica da latino-americana, né? Como vários livros ali que a Pinar tem lançado, né? Que é o caso me lembrando agora do Acipungo, que é um livro que eu estou lendo aqui devagarzinho. Ele faz uma crítica à questão da colonização, do quanto isso destruiu as estruturas fundiárias que havia dos povos originários e etc. Mas quem está narrando isso? Quem está narrando isso, quem está vendo isso dessa perspectiva é um sujeito branco, de classe média, o mesmo a gente poderia talvez dizer da obra do Jorge Amado. O Jorge Amado está falando de todas aquelas mazelas ali, dos trabalhadores, isso, aquilo, outro, mas quem era o Jorge Amado? Ele era um filho da elite caucaueira da Bahia, né? Então, assim, não dá para dizer que ele era um sujeito que estava suando a camisa nos campos de cacau, pelo contrário, né? Aí, então, ele fala com riqueza disso, ele fala, detalha isso, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que não é que esses temas eles não são percorridos. Mas eu acho que agora... Não é que eles não são literatura, né? Também exatamente. Mas eu acho que agora o protagonismo desses temas ele tem vindo das pessoas que, de uma certa forma, vivenciam essas temáticas, entendeu? Então, e que antes assim, não tiveram voz do aquilo de um outro lugar. E que antes não tiveram voz para criar, ou, na verdade, mostrar a sua forma e conteúdo, digamos assim, para a academia. Exatamente. Né? A verdade é essa. Porque ontem mesmo eu estava conversando com a Camila aqui nessa ideia de cânone. O que a gente tem de cânone contemporâneo? O que a gente tem de cânone? Ela dizendo que os cânones são os mesmos, né? Se a gente for ver assim. E no final das contas, o cânone é formado por uma classe e que não tem como fugir disso, e que aí talvez possa ser utilizado também pelos estudos culturais e tudo mais, ou então por boa parcela das pessoas que vão em desacordo com a Aurora, é que se a gente olhar, cara, a maioria era branco. A maioria era de uma classe letrada, né? Era uma minoria que tomava voz do pensamento. Então, essa forma de conteúdo que ela busca, muitas vezes, na literatura, eu acho que está equivocada. No entanto, eu acho que buscar forma e conteúdo em livros não é um problema. Porque eu acho que se confundiu muito, porque eu acho que a matéria em si foi muito cretina, sabe, Ivan? Talvez não a matéria, eu não sei a matéria, vou reiterar o que eu disse. A edição da matéria me pareceu muito cretina. Né? A Aurora falou besteira? Falou. Foi preconceituosa? Eu acho que ali teve um quê de preconceito, sim. Por mais que ela tenha criticado a Annie Ernaux, tem um quê de preconceito ali, sabe? Sim. Também principalmente conversando com outras pessoas depois, eu acho que sim.
Talvez no primeiro momento, quando a gente lê muito rápido, assim, não. Mas voltando, acho que sim. E leve-se em consideração que a Annie Ernaux, ela se, entre aspas, se consagrou pelo Nobel. Mas a crítica literária francesa sempre adorou bater nela. E outra, a gente fala assim, ela criticou a Annie Ernaux, ela é europeia. Na verdade, ela criticou a falta de forma e conteúdo da Annie Ernaux no sentido de pensar a autoficção, que é uma crítica da Aurora, pelo que eu entendi. Então, assim, as coisas dentro daquela matéria se confundiram muito, né? Agora, é claro, ela também é uma mulher branca, de ascendência europeia e tudo mais, vem desse lugar aí para dizer o que é o que não é literatura, por favor, né? Realmente tem um tom de preconceito. Agora, uma coisa que eu acho importante frisar é que são duas coisas distintas, né? Tem a opinião dela sobre tudo, que eu acho que foi ali muito mal complexado ali, mas não a defendo, tá? Por essa edição, mas eu acho que a edição da matéria ficou ruim. Por outro lado, a gente pensar a forma e conteúdo de um livro, eu não vejo problema. Pelo contrário, eu estudei Aurides Fontela, uma poeta de São João da Boa Vista, que, enfim, não foi elevada como deveria ter sido, apesar de ter ganhado o Jabuti, enquanto era viva, com seus 5 livros publicados. A poesia de Euridice tem forma e conteúdo. E sim, os primeiros livros dela têm um quê também de intelectualidade, digamos assim, falando um pouco dessas palavras para a academia, que são muito fora do comum, e que depois ela começa a simplificar, entre aspas, as coisas para que mais pessoas possam lê-la. E ela não deixou a forma de lado, mas ela mudou o conteúdo. Então, acho que são duas questões que a gente pode, sim, conversar. E não é porque um livro não tem forma que eu acho que não é literatura, né? E eu acho que nada é escrito em pedra, né, Ivan? Eu acho que as coisas mudam, né? A gente estava falando de mudança, as coisas mudam, né? A literatura, ela não pode querer que o Ivandro escreva igual a Dostoiévski, né? É outro eu acho mundo, que tem uma coisa, são outras Nathan, questões. que é qual é o parâmetro que eu uso para isso? Para determinar o que é essa forma, entendeu? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa o tempo todo criticar, porque isso não é, e se a gente tá, vamos ser bem consistentes, se a gente está falando de meio acadêmico, se a gente está falando de ciência, não existe nada que seja posto que seja eterno. Sim, você mesmo, a gente estava colocado ali é para ser questionado, entendeu? E aqui a gente estava falando de artigo, de tudo mais, bababá. Sempre que a gente vai escrever uma tese, uma dissertação, a gente tem o quê? Parâmetros. A gente tem que dizer no que a gente está se baseando. Em qual ideia nós estamos nos baseando? Né? Exato. Quais são as nossas referências para que a gente tenha a nossa voz? Então eu vou discordar do Ivandro, eu vou discordar da Isa, eu vou discordar do Roberto, eu vou discordar de Cicrano, mas ao mesmo tempo eu vou concordar com isso que o Ivandro disse, com essa ideia, mas não com aquela, e vou criar a minha voz por meio desses parâmetros e dessas teorias que estão aqui elencadas, que eu escolhi elencar. Então, assim, eu acho que não é literatura, apesar que eu até caí nessa, até vieram me criticar, eu fiz um stories assim, eu disse, gente, nem tudo é literatura, porque eu acho também que às vezes estica muita baladeira, né? Enfim, tem coisa que não é poesia, as pessoas querem que seja poesia. Eu discordo, e eu vou ter os meus parâmetros para dizer por quê. Então, assim, eu ainda acho, talvez, mas talvez eu esteja também calcado nisso da academia, e que aí carrega, provavelmente, um quê elitista, porque a academia não sabe nada. Carrega isso. No sentido de dizer que nem é literatura, né? Muita gente lê texto etnográfico e acha que é literatura, por exemplo. Porque os textos etnográficos, eles lembram muito literatura, porque eu preciso construir uma narrativa, né? Uma narrativa daquele grupo que eu estou observando. Então, ele lembra muito literatura no sentido de que você vai fazer escolhas estéticas, você vai escolher as palavras que você utiliza ali, o que você usa, o que você não usa, o que você narra, o que você não narra. Imagina, aí eu vou passar um ano lá no Xingu observando alguma coisa de um determinado povo originário. E aí eu vou construir um trabalho científico, um trabalho acadêmico sobre isso no campo da antropologia. Obviamente que vai ter fatos que eu vou selecionar e outros que eu vou excluir dentro da minha narrativa, que eu não vou conseguir colocar tudo que vai estar ali. Então isso passa por um processo de seleção, isso passa por um processo de escolha. E muitas vezes, quando as pessoas leem, elas dizem, isso aqui lembra literatura, isso aqui parece um romance. Porque eu estou narrando os dramas que aquela sociedade vive, eu estou narrando as questões cotidianas daquela sociedade. Mas já me deu um argumento aí. Né? Isso é literatura? Pode ser, né? Pode vir a ser. Que eu diga, por exemplo, a gente leu Escute as Feras, da Natasha Martin, que é um relato pessoal, mas também etnográfico, tem muita coisa de etnográfico ali,
E a gente... Isso é literatura? Isso não é. Então, e assim, é curioso, porque quando eu li, as pessoas disseram, Natan, mas isso é um relato etnográfico também, não sei o que. Eu disse, olha, eu sei o que a personagem da ficção é. Aqui não tem dizendo em nenhum canto que isso é um relato etnográfico, não. Então, partindo do que a personagem me diz. Então, eu estou levando como literatura. E eu me lembro que, na época, algumas pessoas quiseram complementar, talvez, assim, o que eu falava sobre o livro, por não ter gostado tanto e tudo mais, e levavam para o outro lado. Ou seja, você agora está vindo por um lado desse atravessamento e as pessoas, na época, estavam vindo por outro. É isso, né? Por onde você vem? Qual é o seu olhar? Quais são os parâmetros, para utilizar a palavra que você disse? Mas eu acho que assim, ao que ela quis se referir, né, Ivandro, e a gente sabe, é literatura, né? Ao que ela quis se referir, que ela falou do Itamar, da coisa. E eu acho que são vertentes, né? A autoficção, a metaficção, o que for, é ficção. Sim. Eu acho que são experiências válidas para a literatura. Se elas vão ser bem recebidas ou não, é o público quem vai editar, é o que vai dizer, né, cara? Nas entrelinhas fica parecendo o seguinte, que ela está se referindo, né, àquilo que é elitizado e muitas vezes inacessível a uma determinada caixa, que você precisa de um intermediário para interpretar, é literatura. Mas aquilo que é escrito numa linguagem, de uma forma mais próximo da experiência das pessoas, então não é. Então, se ela vai colocar ali no balaio Annie Ernaux, o Edouard Louis, né, para citar os franceses, o próprio Itamar Vieira Júnior, então fica um pouco disso. Com o Itamar, eu acho que tem 3 problemas sempre. Primeiro, até que ponto isso é preconceito por ele ser um homem negro? Até que ponto isso tem um certo preconceito por ele ser nordestino? E até que ponto isso tem um preconceito por ele ser o cara que mais vendeu livros e que tem um livro de maior sucesso em décadas na literatura brasileira? Então, assim, não faz parte do meu clube de amigos, não faz parte do meu círculo, sabe? Não faz parte daquele grupo de autores que tem um amigo tal, que tem um amigo tal na imprensa, não sei onde, que vai promover o meu livro. Então, é um livro que acabou acontecendo muito organicamente, né? Ganhou um prêmio lá fora, mas vários outros ganharam o mesmo prêmio que o Itamar ganhou, que era o prêmio Lê, e não teve a menor repercussão aqui. Então, assim, eu acho que o trabalho dele, a obra dele, tem o mérito dela. É incriticável? Não. Mas eu gostaria muito de ver nessas falas ou nessas críticas, as críticas especificamente ao texto dele, entendeu? Eu, por exemplo, eu li o Torturado, eu gosto de algumas coisas nele e acho outras não tão boas. Né? Por exemplo, eu acho que os narradores que eram para ser distintos, eles se parecem muito, tanto que você não consegue distingui-los. Né? Talvez o terceiro narrador você consegue ter uma distinção melhor, mas a primeira e a segunda parte não acontece. Eu acho que em alguns momentos do texto o escritor invade o espaço do narrador. E aí traz, muitas vezes, um tom didático do lugar, inclusive do próprio Tamada, como funcionário do INCRA, isso e aquilo outro. Como já vi isso também em outros autores. Mas isso, ou esse tipo de crítica faz com que esse autor seja menos literatura? Acho que não, entendeu? Não acho que seja esse o ponto. Eu acho que são coisas que você pode apontar na obra, eu acho que são coisas que você pode criticar na obra, e eu entendo. Claro que muitas vezes na entrelinha disso, existe hoje, e aí eu acho que isso também está ali no subtexto da coisa, uma blindagem de que certos autores, vindos de certos lugares, ou que tratam de determinados temas, não podem vir a ser criticados. Então, essas obras não podem vir a ser criticadas, senão você é racista, senão você é contrário àquela causa, senão você é isso e aquilo outro. E muitas das pessoas que leem literatura, e eu acho que isso sempre foi assim, leem a partir das suas emoções. Elas distinguem o que é bom do que é ruim a partir das emoções que aquilo provoca. Se isso está sendo muito bem articulado, não sei. Né? Tem um autor lá, tem um crítico, aliás, da década de 30, que ele fala numa coisa que eu sempre vira e mexe vem na minha cabeça, que é a coisa das stock responses, que muitas vezes ele vai distinguir, ele vai dizer, olha, o bom escritor produz as emoções que o seu leitor vai sentir, o que ele pretende que o seu leitor sinta, sem apelar para as respostas de estoque que ele já tem. Então, por exemplo, se eu vou descrever uma cena de luto e eu uso uma penca de clichês, né, uma penca de coisas que você já tem, ele diz que isso é um mau trabalho, porque eu estou fazendo, ou eu estou,
na verdade, não produzindo aquilo no meu texto. Eu estou, na verdade, contando que aquela pessoa já passou por aquela experiência e vou despertar aquele sentimento que ela já tem. Então, eu não uso num trabalho de linguagem para conduzir aquela pessoa a ter aquele tipo de reflexão. Né? Então, esse é o apelo, trocando em miúdos, seria um apelo ao sentimentalismo. Então, eu acho que muitas vezes na literatura contemporânea, o que a gente tem, muitas vezes, é se sobrepondo a todas as outras coisas da obra, o engajamento político que aquele tema gera. Então, assim, então isso é um fato, tá? Uhum. E aí parece que criticar a obra ou me colocar contra o autor é me colocar contra a causa. E não é bem isso que você está fazendo. Né? Eu acho que isso é um problema de interpretação que as redes sociais trouxe para muitas discussões, e eu acho que isso tudo é muito válido. A gente conversa muito sobre isso às vezes. Eu vejo essa conversa em diversos lugares, assim, muitas vezes não na internet, porque é difícil a gente conversar, mas acho que faz sentido o seu pensamento, e enfim. Eu acho que essas 2 gramas de opinião sobre forma e conteúdo pode ficar por aqui, né, Ivan? Eu também acho. Sim. Eu também acho. Até porque eu nem acho que é um assunto que a gente tem que fazer render muito, sabe? Porque não vai chegar uma conclusão. É porque, como a gente ficou em off muito tempo, e essa foi a última treta, digamos assim, a gente adora uma treta, a gente tem que ir voltando aos poucos, né? Botando o trem no trilho. Como eu sempre falo aqui em casa, entre as partes, entre tomar partido de uma das partes, eu tomo partido da treta. Que ela aconteça, né? É isso. Bom, gente, fala. Não, eu digo porque a gente vive tempo em que, assim, parece que ninguém convence mais ninguém de nada, né? Então, assim, se você já está convencido daquela tese, você vai, enfim, levá-la aos extremos. Então, não sou eu que vou te convencer do oposto, nem do contrário. Então, true story. Mesmo. Pois então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu lembro a vocês que nós estamos com um feed novo, certo? Nas plataformas, principalmente ali no Spotify, que agora é onde a gente está hospedado. Então, lembre-se de escutar nossos episódios e de ranquear a gente lá também, qualificando o podcast. E nós estamos com nossa nova campanha lá no Apoia-se, com recompensas a partir de R$10, tá certo? Então, agradecimento, episódios exclusivos, é uma conversa uma vez no mês para a gente falar sobre o mercado editorial e outras coisas ligadas à literatura, e também cursos e oficinas logo mais. Beleza, Ivandro Menezes? Então, um tchau para vocês. E, beleza, a Isa de Oliveira, a tia do pavê, ela vai voltar, tá? Nos próximos episódios aí. Ela não acredito. Todo muito assim, mas ela vai voltar hoje. A gente vai fazer esse episódio com calma, mas a tia do pavê vai voltar. Já estou avisando para vocês que o próximo episódio que ela estiver, eu vou ficar doente nesse dia, entendeu? Vou ficar rouco, e aí não vou poder gravar, tá? Coitada de Isa. Mas também aproveito que a partir logo mais a gente vai começar a ter colunas aqui no podcast. O Ivandro, ele não sabe, mas ele também vai inventar uma coluna e vai fazer acontecer. Isso. E por fim, ouçam Lavadeira de São Francisco, que também está aqui no Literatura BR, o Ivandro Menezes e João Matias fazendo entrevistas muito bacanas lá do Lavadeiras. Isso. Beleza, gente? E também vamos voltar, Tiva. No mesmo feed. E pronto. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Cheiro pra vocês. Até mais.